Bom dia, amigos e amigas do Espírito Santo. É com todo amor e carinho que eu vos falo que o nosso Terra Capixaba já começou. O nosso programa semanal, que há 16 anos leva para vocês informação de qualidade sempre a serviço da cidadania. E no programa de hoje você confere com a gente. Nascente, o que fazer para preservar? Conheça uma propriedade rural de Afonso Cláudio que sempre preservou as suas águas. No quadro Pra Vida, saiba tudo sobre desperdício de energia elétrica, as sugestões para você economizar. No Educação Alimentar de hoje, nossa Nutri Luísa Duarte vai falar sobre o carboidrato do bem, o inhame. E no Passo a Passo do Artesanato, conheça a técnica do pet appliqué com a artesã Alciana Rossi. Então se liga aí que o nosso Terra Capixaba já começou, comigo, Ruana Homem, aqui na TV Tribuna SBT. Você já visitou o interior, aí em sítios, chácaras e fazendas? Percebeu que em algumas propriedades rurais existem nascentes? Você sabia que as nascentes são responsáveis por boa parte do abastecimento de água em algumas propriedades rurais? E por que em algumas propriedades existe água e em outras não? Você confere agora. A água que nasce na fonte serena do mundo e abre um profundo grotão. A água que faz inocente riacho e deságua na corrente do Ribeirão. Hoje, o Terra Capixaba foi parar numa sala de aula do interior de Afonso Cláudio para falar sobre águas e como é importante, gente, se ensinar desde cedo a cuidar deste recurso natural que, infelizmente, não é renovável. Agora que vocês aprenderam um pouquinho, né, falaram para mim de onde vem a água, o que devemos fazer para economizar, tiveram a noção do que fazer, agora a gente vai sair em um passeio ecológico para quê? Visitando a nascente aqui do Vargedo e saber um pouquinho o que é uma nascente, nem todos conhecem uma nascente, como cuidar da nascente e o que fazer para preservar a nascente. Combinado? E lá vão eles conhecer a nascente. Eles saíram com uma vontade enorme no coração de fazer parte de um mundo melhor. As crianças são a nossa esperança de novos caminhos e atitudes. E nós devemos apoiar essa iniciativa e fazer a nossa parte também. Que nós possamos levar estes ensinamentos para casa, para nossos familiares e multiplicarmos os nossos aprendizados. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas da inundação. A água que move. Chegamos na nascente e já tem aula rolando aqui também. Imagina uma chuva pesada. A gente sem camisa numa chuva pesada. Ela bate e incomoda, né? Machuca a gente um pouquinho. E na terra é a mesma coisa. Se não tiver essa mata na encosta, a terra é agredida com a água. Porque aí também vai machucar a terra. Então a mata ela serve para isso. Porque a água bate, cai ali nos galhos das árvores, vai amortecendo até chegar no solo. Quando chega ali na terra, ali no solo, então tem a proteção também das folhas. E aí, através das pequenas raízes, as águas vão descendo até chegar na rocha. E aí ali na rocha elas vão descendo devagarinho, isso tudo muito devagar, até chegar no lençol freático, que é onde tem o berço da água. Jorge Saiter é um dos proprietários rurais aqui, um dos cuidadores dessa nascente. Ele vai contar um pouquinho da história do seu Vitalino, que é pai dele e que preserva. Por que essa nascente está preservada até hoje? Conta essa história que começou lá na década de 70, é isso mesmo, Jorge? Isso, foi em torno de final de 60, começo de 70. E aí tem um programa do governo que era o Provárzia, onde o governo arranjava as máquinas para dragar os brejos e para poder a água escoar e poder ficar mais fácil de trabalhar, inclusive com máquina, que naquela época eu plantava arroz nos mananciais e aí eram difíceis, porque era tudo na enxada. Então
E aí o técnico do órgão do governo chegou e falou com meu pai, falou: seu Vitalino, nós viemos aqui, que aí nós vamos dragar os córregos, o brejo e tal, que fica mais fácil de você trabalhar, que aí a água vai embora e aí facilita para você. E ele falou assim: mas se essa água for embora, eu vou buscar ela onde? Né? Então, inclusive o pessoal que plantava esses arroz no brejo, queria às vezes cortar na enxada mesmo, abrir, fazer linha reta, porque era tudo... O corguinho fazia assim as voltas, né? E o pai falou: não, essa água ela tem que sair daqui, mas sair muito devagar. Então, assim, isso há quantos anos, né? Então a preocupação de uma pessoa que na verdade ele tinha uma sabedoria fantástica, naquela época preocupado com a água. Que às vezes a gente conhece aqui algumas comunidades aqui, que na época fizeram esse trabalho do Provasa. E hoje eles estão tendo problema, inclusive de água para beber. E aqui a gente está com o produtor rural, José Saiter, que está mostrando para a gente como é abrir um olho d'água. Vocês podem perceber que a água começa a borbulhar ali. E é importante dizer que cuidar das nossas águas não é só economizar na hora de escovar os dentes ou tomar banho, não. É preservar também as nossas matas, é reflorestar, é plantar o verde, porque cuidando do verde a gente cuida também das nossas águas. Eu aprendi que a gente tem que cuidar da nascente, não pode maltratar a água, senão daqui a um dia ela vai ficar seca. E o mais legal, o mais importante de estar sendo ensinado para todas essas crianças aqui é que esse aprendizado, incluir essas crianças nesse contexto todo da falta de água, da economia da água e na preservação do verde, é que a gente ensina não somente essa geração, a gente também leva esse ensinamento para as famílias em geral. Então isso é muito importante, trazer as crianças para conhecer uma nascente, para conhecer o desperdício da água e o que isso pode causar, porque a gente envolve toda uma família. Águas escuras do rio e levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham a aldeia e matam a sede da população. Águas que caem. O processo de preservação é tão importante porque, vejam só, aqui tem mais ou menos umas 8 nascentes, né, que nascem aqui nesse lago. Por conta dessa preservação, esse lago aqui possui essas 8 nascentes e dá para abastecer a cidade, o vilarejo aqui de Vargedo todo. É isso mesmo, né? Além dos poços que as pessoas têm nas casas, essas nascentes abastecem todas as casas aqui de Vargedo. A mãe d'água é misteriosa canção. A água que o sol evapora, no céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água. Olha, gente, tô aprendendo um negócio aqui na roça. Diz que quem realmente mora na roça toma água na folha de inhame. E eu tô aqui aprendendo. Tô levando carimbo de que já vim na roça de verdade. Isso mesmo? Bebendo água na folha de inhame. A água que move moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Há bastante tempo o Terra Capixaba vem falando sobre a economia da água e sobre o não desperdício desse bem tão valioso. Pra gente esse tema é super importante e eu conto com a ajuda de vocês para continuar cuidando do nosso meio ambiente. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre economia, agora sobre a economia da energia elétrica. E no quadro Educação Alimentar, conheça os benefícios do inhame. É isso mesmo, não saia daí, a gente volta já.
mundo sabe que a conta de energia está bem salgada, não é mesmo? E exatamente por isso o Terra Capixaba traz hoje para vocês sugestões bem bacanas de como se economizar a energia elétrica aí na sua casa, no seu escritório, para a gente não tomar aquele susto na conta do final do mês. Roda aí! Olá, amigos do programa Terra Capixaba. Hoje, no quadro Pra Vida, vamos conversar um assunto que foi muito comentado essa semana, que é o aumento da energia elétrica, em quase 25% de aumento. O que podemos fazer para ajudar e termos um pouquinho mais de economia na nossa casa? Vamos lá com algumas alternativas? Amigos, na nossa casa, o que acontece? Às vezes você tem uma caixa de som que você não está usando, não está ouvindo música nessa hora, retira da tomada. São ideias simplesinhas. E quando você for usar, recoloca. Por enquanto não há necessidade nenhuma dele estar na tomada. Inclusive o carregador de celular também. Antigamente eu deixava ele na tomada. Depois que eu soube que também tem um pouquinho de energia elétrica rodando por ali e que a economia seria um pouquinho maior, não deixo mais ele na tomada. Então é mais uma alternativa. Televisão é outro exemplo. Normalmente a gente deixa na tomada o tempo inteiro. O bom é tirar. Gente, o micro-ondas também, na nossa casa fica o dia inteiro ligado e você usa lá de vez em quando. Então, outro exemplo, retira da tomada. Quando for usar novamente, é simples, coloca na tomada de novo. Pronto, feitinho, resolvido, né? Bom, e quanto à geladeira, uma outra alternativa de economia de energia elétrica seria deixar um espaçamento dela atrás, não tão junta na parede. Você também economiza. E outra coisa que eu aprendi há muito pouco tempo, que eu nem sabia, que aqueles guardanapos que a gente coloca dentro da geladeira interferem na circulação de ar e aumenta o consumo da energia. Outra alternativa, utilize sempre a luz do sol. A sua escrivaninha, o seu material de trabalho, posicione ela próximo de uma janela, porque aí você vai utilizar a luz do sol por mais tempo. Aqui nessa casa onde nós estamos gravando hoje, é um bom exemplo, um excelente exemplo de utilizar a energia do sol. Veja, aqui tem uma telha plástica que dá a transparência que a gente precisa. Não se usa lâmpada aqui fora, normalmente só à noite. Então de dia estamos usando a luz do sol. Vejam só, que interessante se todos pudéssemos dar essa contribuição para a natureza, não é mesmo? Então, meus amigos, eu queria conversar com vocês mais uma coisa. Durante essa semana eu fiquei um pouco triste porque eu vi em alguns programas de televisão ou algumas reportagens as pessoas falando: não, a energia aumentou, mas eu vou continuar tomando meu banho demorado de qualquer maneira. Isso eu acredito que é uma postura que a gente tem que eliminar. Vamos nós todos, de mãos dadas, para fazer a diferença no nosso planeta. Vamos tentar economizar a água do banho, a energia do banho, vamos ter uma consciência mais ecológica, vamos dar esta contribuição. A gente sempre fala aqui no Terra Capixaba, quem me conhece, sabe que eu sempre falo isso, porque é um trabalho de formiguinha. Eu faço, você faz, nós fizemos. Gente, é esse o sentido da nossa vida. Vamos economizar não só pelo valor da sua conta no final do mês, mas pelo valor que vai ser cobrado de nós no final das nossas vidas com a natureza. Nós vamos ensinar nossos filhos vão ensinar nossos netos e vamos ter um mundo melhor. Este é o sentido. Bom, gente, o recado está dado, fiquem com Deus e agora é cada um fazer a sua parte. Até a semana que vem. Quando a gente começa a fazer uma dieta, pintam muitas dúvidas na nossa cabeça sobre quais os melhores alimentos para a gente realmente ter uma melhor qualidade de vida, não é mesmo? Pois é, a nossa Nutri Luísa Duarte conta pra gente agora sobre o carboidrato do bem. Sabe qual é? Hoje é o inhame. Olá pessoal, estou de volta no programa Terra Capixaba e hoje eu vou falar sobre o inhame. O inhame é um carboidrato, ou seja, ele tem a função de fornecer energia e ele é um tipo de carboidrato complexo,
Ou seja, os carboidratos complexos são aqueles que são considerados mais saudáveis. São tipos de carboidratos do bem, ou seja, ele tem mais fibra e além disso ele tem um índice glicêmico baixo, ou seja, ele pode ser utilizado também para pacientes diabéticos. O inhame é rico em vitaminas e minerais como cálcio, ferro, fósforo e também o cálcio. Além disso, o inhame tem outras funções, como purificar o sangue e também fortalecer o sistema imunológico. A quantidade a ser consumida do inhame vai depender de indivíduo a indivíduo, mas se for olhar de um modo geral para indivíduos que buscam ele como uma fonte saudável, o ideal seria consumir uma unidade pequena desse inhame, que seria mais ou menos de 80 a 100 gramas por dia, podendo ser consumido no almoço e no jantar. O inhame também é benéfico para indivíduos que buscam um ganho de massa muscular. Muitos pacientes fazem academia e acabam consumindo mais a batata doce, achando que é o único alimento que ajuda nesse objetivo. Mas o inhame também é indicado. O inhame pode ser consumido de várias formas, em sopas, em purês, até mesmo ensopado com outras carnes. Também pode ser utilizado em vitaminas, em sucos e também ser utilizado substituindo o pão do café da manhã. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o Dicas da Nutri, ou então pelo Facebook, que é a página Luísa Duarte Nutricionista. Até semana que vem. Falamos sobre economia na energia elétrica aí da sua casa, do seu escritório. Falamos também sobre o carboidrato do bem, que é o inhame. Agora, no próximo bloco, vocês vão descobrir o artesanato do pet appliqué. Como que a gente vai fazer isso? A gente te conta daqui um pouco. Alciana Rossi, a nossa nova parceira aí no Terra Capixaba, no passo a passo do artesanato, hoje com a técnica do pet appliqué. Ficou curioso do que é? Eu também fiquei. Vamos ver junto aí? Roda! Quadro Artesanato. Um oferecimento. Ateliê Isamara Custódio, a grife do artesanato. Olá, eu sou Alciana Rossi. Nós vamos trabalhar hoje com as réguas da Isamara Custódio. Essa daqui é a abóbora e a flor de outono. Vamos fazer um pano de prato, sendo que nós não vamos usar como pano de prato. Nós vamos usar como pode ser um pano de mesa, ou o que vocês desejarem. Primeiro passo é descobrir quantos objetos vão dar no seu pano. Nesse caso aqui, eu pretendo colocar a abóbora aqui e no canto de lá e as folhas aqui, de um lado e do outro. Então, nós vamos fazer ele todinho com isso aqui. O que nós vamos fazer? Eu preciso de 3 abóboras aqui, eu vou colocar uma no canto, outra aqui. Então, eu vou riscar 3, mais uma e uma separada. E para a folha, eu vou precisar de a régua toda, mais, ó, vou marcar aqui, centralizar, mais 3. Vamos fazer a régua de outono de tecido verde. Nós vamos riscar. Sempre que for riscar, tem que deixar uma beiradinha por causa do termocolante. Nós vamos trabalhar com termocolante. Aqui a auréola, vamos, ó, só riscar. Tá vendo? Com lápis ou caneta. Você pode também riscar com caneta, tá? Bom, agora eu vou emendar aqui. Eu preciso da emenda dessas 3. Essa régua, ela tem uma para cima, uma para baixo, uma para cima e para baixo. Essa tá para baixo. Eu vou virar a régua e vou colocar para cima, ó. Eu venho aqui e encaixo mais ou menos. Olha, encaixei aqui e continuo riscando as outras 3.
essa parte de dentro eu não preciso de riscar agora. Eu vou riscar quando eu estiver fazendo a parte da frente dela, do direito do tecido. Depois de tudo riscadinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o termocolante. Antes de colocar o termocolante, vamos riscar a abóbora, que é a mesma coisa. Agora nós vamos cortar o termocolante, ó, do mesmo tamanho do meu tecido. Ó. Como esse termocolante ele é emendável, eu vou fazer um pedaço para colocar do lado de cá. No ferro ele emenda. Terminamos, vamos para o ferro. Bom, agora nós vamos colocar o termocolante. O que eu faço? Eu tenho esse papel, ele vem com o termocolante, vou colocar aqui. Esse papel eu tenho que usar o lado brilhoso para cima. Coloco aqui, venho com ferro de algodão para linho ou máximo. Então nós vamos colocar agora a abóbora. Ó, essa daqui nós colocamos aqui, a outra do lado de cá e a mesma coisa do outro lado e a outra aqui. E aqui nós vamos encaixar a nossa folha. Ó. A gente pode cortar aqui, olha, porque aqui ficou grande, não tem problema. Você vem e corta. Essa parte aqui vai ficar aqui dentro, ó. Essa vai ficar aqui e essa daqui aqui. E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. E vai ficar assim nosso pano. Quando eu estou montando, o que eu faço? Eu venho com ferro e só encosto aqui, olha, só encosto. Ferro bem quente, de algodão para linho ou máximo. Vou só encostar. Não vou prender, ó, só passo o ferro bem de leve. Por quê? Se eu quiser, se não ficou legal, ficou torto, qualquer coisa assim, eu posso tirar a hora que eu quiser, ó. Eu posso tirar e colocar de novo, acerto. Depois que tiver tudo certinho, aí eu deixo o tempo correto, que são 15 segundos. Ele vai ficar dessa forma, olha. O que eu vou fazer para deixar isso aqui preso? Eu vou pegar um papel branco qualquer, vou colocar aqui e vou deixar o ferro parado durante 15 segundos em toda a nossa figura, em tudo que você fez. 15 segundos do lado direito e 15 segundos do lado avesso. Pego, viro do lado avesso e deixo 15 segundos o ferro parar. Isso eu vou fazer em todo o meu trabalho. Depois que eu fiz isso, eu vou recortar todo em volta, olha, igual eu recortei aqui, todo em volta. Quando é um pano de prato, onde você lava muito, eu aconselho passar termolina todo aqui em volta. Você vai passar a termolina do lado avesso. Essas canetinhas, elas têm duas pontas, uma fina e uma grossa. Com essa fina, nós vamos pegar a régua da Isamara, vamos colocar em cima da figura, vamos fazer esses detalhes aqui, ó. Aqui, aqui, essa parte daqui que é a emenda dela, ó. E com esse outro lado, com a ajuda do pincel, nós vamos fazer o sombreado, ó.
Pega aqui, passa o pincel na parte mais grossa da canetinha e vem e faz o sombreado. Aqui eu vou fazer o sombreado para dentro. Então, vou pegar essa aqui, está por cima dessa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer na parte de fora. Na abóbora nós vamos fazer todo desse jeito. No caule da abóbora nós vamos usar a outra cor, que é o marrom. Então a gente já vai fazer aqui no caule o mesmo processo. Nós fizemos todo o sombreado, agora nós vamos fazer a costura. A costura eu também faço com a canetinha preta, ó. É só fazer isso aqui, ó. Se você faz o contorno, depois vem fazendo os tracinhos, não fica igual como se você estivesse fazendo isso aqui. Por quê? Aqui, quando eu faço isso, o finalzinho fica bem fininho. Isso lembra a linha quando entra no tecido. E agora terminamos o nosso pet appliqué com as réguas da Isamara Custódio. Olha que lindo que ficou. Pode ser um centro de mesa. Se você quer um pano de prato, você faz só o barrado. Gostaram do projeto? Simples e ficou muito bonito. Se vocês quiserem mais informações, liga para nós 30 39 0002 ou através do meu Facebook, Alciana Rossi. E até o próximo programa. Tchau, tchau! Quadro Artesanato. Um oferecimento. Ateliê Isamara Custódio. A grife do artesanato. Hoje o Terra Capixaba apresentou o seu programa na Associação de Artesãos do município da Serra, que fica na orla de Jacaraípe. E olha, eu trabalhando aqui nesse cantinho tão gostoso, eu comecei a pensar sobre a crise. Na verdade não, desculpa, nada de crise. Eu comecei a pensar numa economia solidária, onde pessoas que fazem o seu próprio produto, artesãos, decidiram se unir para fugir dessa palavra aí que eu não vou repetir. E é isso que eu quero falar para vocês. O artesanato, ele muda a vida de algumas pessoas, viu? Porque ele te ajuda a sair de repente de uma depressão, de um quadro de saúde aí que não tá tão legal, te faz ter um dinheirinho no bolso. É só você sair do sofá. Vamos sair do sofá junto? Bora pra luta, gente. É essa a mensagem que eu deixo para vocês. Um super beijo e até semana que vem.